Olá, seja bem-vindo ao nosso projeto de Casa em Casa. Esse ano nós estamos falando sobre a fé e no De Casa em Casa, esse projeto que nós temos, nós estamos falando sobre a história da fé. Se você chegou aqui só por esse vídeo, você vai perder muita coisa, então recomendo que você pelo menos estude a história da igreja que está aí no YouTube. Tem uma playlist escrito História da Fé Cristã e lá tem todos os vídeos desde Gênesis até a Reforma Protestante, que é hoje. Então nós estamos falando aí do século XVI, as famosas teses de Lutero. Mas antes, teve um antes, a gente às vezes ignora o antes. O que aconteceu para chegar nesse momento de 1500? Então a gente teve alguns séculos anteriores, 1309 a 1439, onde houve um grande declínio papal. Então, porque a igreja exigia um celibato e muitos padres não aguentavam e começaram a ter concubinas. Outro problema foi a imposição do sistema feudal. Eu sei que esse nome é difícil, mas o sistema feudal por exemplo, hoje nós vivemos uma democracia. Então o sistema feudal era um jeito de organizar a sociedade, tá bom? Mais informações, vai no Google porque não dá tempo de falar sobre tudo isso aqui, tá bom? Então vamos lá. O clero acabava dando mais atenção às tarefas seculares do que a divina, Então, principalmente esse sistema feudal, eles eram meio que dono de camponeses, E aí eles davam atenção aí à arte, aos seus ganhos e tudo mais, e acabava deixando de lado a igreja. Então aí havia muitas, eles acabavam casando não, mas tinham um relacionamento com mulheres, já que eles não podiam casar, eles ainda assim se relacionavam. Então isso tudo foi minando a moral, o vislumbre de uma igreja pura, imaculada. Então tudo isso foi caindo. Então começa a ter um declínio muito sério e alguns papas também estão surgindo com uma impureza moral muito forte. Então é nesse momento de queda que algumas pessoas vão tentar reformar a igreja. Como assim reformar? Eles vão dar ideias para melhorar o que a igreja está fazendo, Então, vou citar aqui, por exemplo, dois nomes que nós vamos dar bem rapidinho, que é John Wycliffe, ou João Wycliffe, você vai ver algumas traduções, que ele é conhecido como a estrela d'alva da reforma. Por quê? Porque ele atacou a autoridade papal em 1382. Ele dizia que Cristo e não o Papa era a autoridade da igreja. A Bíblia e não a igreja era a única autoridade para o crente. Percebe que os princípios da reforma já estão aí em Wycliffe? Que é Cristo e não o Papa, que é a Bíblia e não a igreja é a autoridade sobre o cristão, A igreja deveria se moldar segundo o padrão da igreja do Novo Testamento, ele dizia. Então, olhava a igreja do Novo Testamento e falava assim, olha, nós precisamos parecer com essa igreja. E não a igreja ficar manipulando quem nós deveríamos ser. Em 1382, ele terminou a tradução do Novo Testamento para o inglês. Por quê? Porque ele está na Inglaterra, John Wycliffe é um inglês. Aí Nicolau de Hereford completou o Antigo Testamento, aí completou toda a tradução em 1384. Ensinou as suas ideias aos leigos, Wycliffe, para pregarem, mas em 1401 foi aprovado a pena de morte para quem continuasse a pregação de Wycliffe. Essas ideias influenciaram muito o próximo que nós vamos falar, que é John Hus. John Hus, depende muito do seu sotaque aí, como você ouve esse nome. Então, John Wycliffe é um nome extremamente importante para a reforma, porque ele já dá muitos sinais e ele ficou muito bem visto pelo povo. Por que também? Porque lembra que Roma tira a capital, sai ali do império e vai para uma outra região que era basicamente da França, ainda que não era território francês, mas a França detinha um poder. Então a Inglaterra, pagando tributos ao Papa, estava fortalecendo a França, E fortalecendo a França, você está fortalecendo o inimigo. Pensa que naquele período tudo tinha a ver com guerras, Então, começou algumas coisas difíceis aí
e esse período fica por muito tempo o Papa não em Roma, né, no Santo Império Romano, mas numa outra cidadezinha. Então tudo isso faz com que o povo olhe para Wycliffe e fale, não, é isso, o Wycliffe tem razão, e o que acontece é que a igreja não consegue queimá-lo, não vivo, né? E aí a punição depois de morto. Então depois que o Wycliffe é morto, eles desenterram a sua ossada e queima ele, mas aí ele está morto, que não é o que acontece com John Hus. Ele se apropriou das ideias de Wycliffe e tentou reformar a igreja na Boêmia, né? Foi convocado a comparecer no concílio de Constança como salvo-conduto. Então eles faziam esses concílios e salvo-conduto era assim, a gente promete que você não vai morrer na viagem. Então esse seria um salvo-conduto, mas suas ideias foram rejeitadas, né? Óbvio. E como ele não retirou, ele foi queimado. Então foi mais ou menos uma pegadinha, vem aqui, você tem um salvo-conduto, mas você não negou suas ideias, fogueira. Então o John Hus também pega a mesma ideia e tenta seguir reformando a igreja, né? Melhorando a igreja. Então quando você pensa em reforma, pense em melhorar a igreja, levar a igreja para o Novo Testamento, os pais da igreja, os apóstolos, aquela igreja que encantou a todos que estavam próximos. Então era essa ideia de todos eles estavam surgindo, e John Hus está surgindo aí na República Tcheca. Então você tem um cara da Inglaterra, um da República Tcheca, você tem o Savonarola, por exemplo, que é da Itália, né, que ele vai muito contra o Papa, também morre, ele não é tão importante assim. E aí quando eu digo isso, eu digo no sentido de Wycliffe e Hus, mas ele também tentou, outras pessoas tentaram, e foi frustrado. E aí alguns fatores por que aconteceu a reforma. Então, porque a igreja não aceitava as mudanças nem sugestão de homens sinceros, né, como Wycliffe e John Hus, não aceitava de forma alguma. O surgimento das nações-estados também, então eles estavam saindo do feudalismo e estava começando uma nova sistema, né? E aí porque é o seguinte, tinha os camponeses e os senhores feudais. E nesse meio tempo surgiu também uma classe média que era chamada de burguesia. Então quando você chama alguém de burguês, a gente nem sabe por que chama de burguês, mas essa ideia de uma classe média que estava em ascensão, e aí eles eram os burgueses, e aí eles também eram um povo que estava começando a moldar esse feudalismo, tudo mudando, e aí se opuseram ao poderio universal do Papa, né? Esses burgueses, eles eram totalmente contra, porque a ideia é que o Papa mandava basicamente no mundo, então eles queriam que principalmente a Inglaterra, que estava olhando a França com o Papa basicamente no berço lá, eles, não, a gente quer ter as nossas próprias leis, a gente quer crescer por nós e não investir em outro país. E tudo isso veio acontecendo para que uma reforma fosse acontecendo, né? Surgisse, na verdade. Então, e uma das últimas coisas, né, que são terríveis aí, que é a imoralidade sexual dos papas. Então os papas eram extremamente promíscuos. Essa era uma tristeza, né, dizer isso, mas infelizmente eles foram muito ruins. E, enfim, aí a ascensão do Papa Leão X, isso é importantíssimo, porque é nele que vai acontecer a reforma. E aí aqui uma pausa para uma indicação. No YouTube tem o filme chamado Lutero, assistam, vocês vão entender muito melhor, tem muito mais explicação, muito mais profundo, e é muito legal vocês assistirem. Eu assisti hoje que eu estou gravando, que é uma quinta-feira, eu assisti hoje para fazer esse vídeo, eu achei fantástico, acho que é a quinta ou sexta vez que eu já assisti esse vídeo, esse filme, e é muito legal. E aí vem a reforma, né, no século XVI. Então, com todas essas ideias surgindo, e ninguém consegue reformar, mas de repente um padre, né, ou um monge, em 31/10/1517, ele prega suas 95 teses na igreja de Wittenberg. Mas por que ele fez isso? Primeiro que ele se converte, né, se você assistir o filme você vai ver a conversão de Lutero, e ele vai estudar o Novo Testamento, e ele começa a lecionar Salmos, Romanos e Gálatas.
E para ele vai até Roma em um momento, isso ele está na Alemanha, né? Ele vai até Roma e ele até paga uma indulgência lá e depois ele começa a pensar sobre tudo aquilo e vê que as pessoas falam mal do Papa e vê as relíquias, né, daquele tempo como eram muito faladas. O que é indulgência? A indulgência é o seguinte, né? Se você assistir o filme fica muito óbvio lá. Você paga e até o Tetzel, que é o rapaz do momento do Império, que vende as indulgências, ele fala, ao tilintar da moeda, né, quando a moeda cai e faz aquele barulho, ao tilintar da moeda no gasofilácio, uma alma sai do purgatório. Então seria você comprar a salvação através dessas indulgências. Pois é, e aí Lutero compra isso, depois ele começa a pensar em tudo isso, e até que a frase, né, o texto, que a salvação é pela fé, salta os olhos, né, de Romanos, e aí ele começa a mudar seu pensamento, ele já é um doutor em teologia, então ele começa a ensinar, e dia 31 de outubro ele prega as 95 teses contra a bula papal, contra esse negócio de indulgências, então ele vai pregar essas 95 teses, das quais muitas são aceitas, mas muitas não, né? Então é esse, e aí ele tem que ir para se explicar, e aí ele vai e volta. Mas por que Lutero deu certo e Wycliffe não? Simples, porque a Alemanha ela está já mais afastada dessa briga entre Inglaterra e França. O bispo superior ali da Alemanha não é tão forte assim, então não tem tanta moral. O imperador ali também não é alguém que tenha tanta força. Quem tem tanta força assim? Os príncipes, né? Então os príncipes também têm muita força e na Alemanha ele tem mais força do que o próprio imperador. Então os príncipes protegem Lutero, é por isso que Lutero não é morto, é por isso que Lutero consegue fazer o que faz, certo? Então assim, tem o lado divino, não tenha dúvida, mas a gente precisa olhar também o lado social da coisa, o lado humano. Então basicamente, por que Lutero conseguiu ir na Wycliffe? É basicamente porque Lutero estava na Alemanha e na Alemanha os príncipes protegeram, porque assim também e dava mais liberdade ao Estado, né, no caso é a Alemanha, e tiraria meio que Roma de lá. E você assistir o filme, você vai entender isso muito mais profundamente. E aí as ideias de Lutero começam a pipocar e sai pelo mundo e todo mundo agora, não, se a Alemanha conseguiu, nós vamos conseguir. E aí a perseguição, há muita morte, porque os camponeses começam a ir contra o Império. Então toda vez que você vai contra o Império, você arruma uma guerra. Então muitos camponeses morreram. Houve muito massacre contra os luteranos, né? Por isso que vem a ideia de Lutero. Tá, mas a reforma não acaba em Lutero, obviamente. Muitos outros nomes surgem. Surge um nome muito forte também em Suíça, na Genebra, que é João Calvino. Mais tardio, né, 1536, mas ele é um nome forte. Depois Melanchthon, que vai sistematizar também, é um nome forte, mas João Calvino está lá. E aí ele ajuda essa reforma na Suíça, então a reforma começa a ganhar corpo e aí começa a surgir os luteranos e os calvinistas, porque eles começam a ter divergências de pensamento. Mas uma pausa importante para a gente entender o próximo vídeo. O que acontece é que eles estão tentando reformar a igreja, eles não querem uma outra igreja, não querem nada disso. Eles queriam que o Papa se convertesse, basicamente. Mas eles aceitavam muito das coisas, então algumas coisas eram para eles tranquilo aceitar. Então o batismo infantil para eles era tranquilo, tanto que até hoje a igreja presbiteriana batiza criança. Você tem o sacramento em que o pão se tornava, né, transubstanciação, se torna o corpo de Cristo. Então eles falavam que não, mas a substância, uma ideia de uma bênção espiritual está ali no meio. É assim que a igreja presbiteriana acredita até hoje. Então tem muita coisa que eles meio que adaptaram da Igreja Católica, outras eles aceitaram. Então o que eles foram basicamente contra essa ideia de salvação ser por indulgência e não pela fé, isso é uma coisa firme que tanto Lutero quanto Calvino disse. A salvação é pela graça, esquece o negócio de indulgência, o Papa não deve ser maior autoridade do que o Cristo, e a igreja não é maior autoridade do que a Bíblia. Então, basicamente,
alguns pontos foram sendo colocados e Lutero depois coloca aí os 5 pontos, 5 solas, né? Que é somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Escritura e a glória somente a Deus, os 5 solas da Reforma que vai suceder, que vai perpassar aí até hoje. A gente comenta sobre isso. E se você é membro da nossa comunidade, você ouviu eu pregando sobre isso no último domingo de outubro desse ano, ok? E para encerrar, eu quero ler a oração de Lutero, a oração da morte de Lutero, porque ele morre orando. Eu achei isso muito legal. Acho que eu também queria me despedir desse mundo orando. É uma oração muito próxima do que ele fez. Ele orou a seguinte frase, a seguinte oração: Meu Pai Celestial, Deus eterno e misericordioso, Tu manifestaste a mim o Teu querido Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinei sobre Ele e o conheci. Eu o amo com a minha vida, minha saúde e minha redenção. Amo aquele a quem os ímpios perseguiram, difamaram e afligiram com insultos. Toma minha alma para Ti. E aí ele repete 3 vezes. Em Tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me redimiste. Ó Deus da verdade, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí ele morreu ao repetir esse último trecho. A Reforma tem outras vias e na semana que vem nós vamos conversar sobre os anabatistas e o nome forte dos anabatistas, que é Menos Simons. E para terminar, voltamos às 3 perguntas. 3 perguntas para vocês conversarem no grupo aí. Como foi o seu processo de conversão? Explica para a gente como é que foi essa mudança aí de uma vida que tinha um paradigma e agora tem um outro paradigma que é Cristo, né? Antigamente nós estávamos no reino de trevas, aí Jesus nos transportou para o seu reino de luz. Como é que foi esse processo de conversão? 2. Você acha que precisa fazer uma reforma em sua vida? Você acha que você já está fazendo coisas que a Bíblia não diz? Tem alguma coisa que você precisa mudar? Converse aí no seu grupo. E último, a salvação é pelas obras ou pela fé? Converse entre vocês e para a última pergunta pode ler a Efésios capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, tá bom? Deus abençoe e boas reflexões.